A reforma íntima, grande pilar da doutrina espírita. Quando se fala em reforma íntima, é muito comum que se pense, todos nós temos que melhorar a nós mesmos, a nossa conduta, as nossas atitudes. Muitos nos recomendam isso, muitas filosofias, muitas doutrinas, muitas religiões. A própria psicologia nos recomenda que nos melhoremos e assim possamos entrar em harmonia conosco. Mas a questão, em se tratando de doutrina espírita, é mais profunda, porque a doutrina espírita, particularmente, aborda esse assunto sob um ângulo muito mais profundo e muito mais intenso, porque a reforma íntima é simplesmente, para a doutrina espírita, o ponto mais importante. Alguns dirão, a caridade seria o ponto mais importante, porque o próprio Kardec inúmeras vezes menciona em suas obras que sem a caridade não há caminho, não há salvação, por assim dizer. Mas vejamos, para chegar à caridade é preciso que haja uma reforma da nossa parte para que nós possamos compreender o real alcance da caridade e não praticá-la por automatismo, não praticá-la por mera vaidade, não praticá-la de forma automática, mas sentir, perceber aquilo que estamos fazendo de fato. Gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais para trás, para chegar nesse ponto de análise. As doutrinas tradicionais, que vêm de séculos e séculos e séculos, várias delas, para não citar nomes evidentemente, mas me refiro a várias e várias delas, não tinham, a bem dizer, uma noção clara a respeito da reforma íntima como condição imprescindível, como condição absolutamente impostergável. Havia, como há de fato, para estas doutrinas e estas religiões, diversas características, como frequência a cultos, como a adoção de determinados rituais, como a adoção de determinadas práticas, hábitos e etc. Naturalmente fala-se em caridade, naturalmente fala-se em diversas condutas, mas eles não têm, a bem dizer, um foco na reforma íntima conforme a doutrina espírita tem. Alguns dirão, você está falando besteira? Por que a doutrina espírita tem tamanho foco na reforma íntima? E o que esta reforma íntima representa? O que ela significa e como ela pode ser feita? É exatamente o tema deste vídeo. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga as entidades venerandas. Qual é o meio melhor para que nós possamos melhorar a nós mesmos, já que a reforma íntima é algo tão importante? Ele naturalmente pergunta em outras palavras. Os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Foi justamente Aristóteles. Eles não mencionam, mas evidentemente todos sabemos. Kardec indaga exatamente a dificuldade é conhecer-se a si próprio. Esta dificuldade, como chegar a esse intento? Quem lhe dá a resposta na pergunta, e na resposta 920 e em seguida, é exatamente o espírito de Santo Agostinho, ou melhor dizendo, Santo Agostinho como espírito, lhe dá a resposta de que todas as noites, ao final do dia, quando ele estava encarnado como Santo Agostinho, realizava ele uma reflexão, repassava todos os fatos do dia, todos os acontecimentos, todas as atitudes que teve, os pensamentos, repensava se alguém não havia traçado alguma opinião justa e desfavorável contra ele, se alguém não tinha algo a se queixar, enfim, reavaliava a sua conduta do dia e verificava onde poderia melhorar, o que poderia corrigir, o que poderia superar, as impaciências que teve, as intolerâncias que teve, as coisas boas que fez, que deve manter e não deve esquecer. Realizava ele esta análise, de maneira a
realizar uma reforma íntima cada vez mais no sentido da evolução. A grande questão é que a razão pela qual nós realmente necessitamos de uma reforma íntima é baseada nas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. E para que nós tenhamos obras no bem, obras, vejamos, sentido genérico. O Cristo poderia muito bem haver dito obras de caridade, obras de benemerência, de benevolência, obras arquitetônicas, mas ele falou obras. Quando ele disse obras, ele quis dizer uma postura do ser humano no sentido de construção no bem. É o sentido amplo, é o sentido dilatado. Naturalmente alguns dirão, mas em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejamos, a noção que as doutrinas tradicionais construíram sobre a questão da salvação, arrependei-vos e serás salvo, como se fosse um processo absolutamente automático. Naturalmente, esta ideia não resiste à mínima e mais reles reflexão, porque a questão de salvação, todos nós estamos salvos porque somos filhos de Deus, todos nós temos o direito de salvarmos o nosso próprio destino imediato e futuro pela nossa conduta. O que nós tivemos com a vinda do Cristo foi a entrega da parte dele do material, das ferramentas de trabalho para o nosso trabalho efetivo nas nossas encarnações. A ferramenta da caridade, da compreensão, do perdão, da benevolência, das atitudes de honestidade, de amor, de consideração. São ferramentas para o trabalho evolutivo da criatura. A questão, quando diz que pela graça sois salvos, muitas vezes as doutrinas tradicionais incluem expressões de conteúdo vago, de conteúdo impalpável, de forma que a tradução, a explicação dessas expressões encontra certa vacuidade, de forma que fica muito difícil, se não impossível, materializarmos com frequência determinados ensinamentos que as doutrinas tradicionais nos trazem. Temos que entrar no coração de Deus. Deus não é um ser humano. Deus não tem, portanto, órgãos físicos como coração, pulmão, fígado, pâncreas. Deus não possui a estrutura anatômico, morfológica, genética, biológica que nós temos. Deus não é sequer um ser, porque um ser teria forma circunscrita, abarcaria um determinado espaço geográfico, que não é o caso de Deus. A noção que a doutrina espírita nos ensina sobre Deus é de um criador causal, cósmico, de todas as esferas, planetas, galáxias, do universo como um todo, criador da matéria, da vida, de absolutamente tudo. Deus, portanto, não está dentro do universo. Ele é além, pois é o criador do universo. Naturalmente, os metafísicos, os físicos, os cientistas dirão, mas o universo foi criado algum dia? Se foi, o que havia antes dele? São questões a serem abordadas em outro vídeo sob um ângulo de profundidade diferente do que o atual vídeo comporta. A questão aqui está na reforma íntima. Quando se fala na expressão de Efésios, que acabei de ler, que fala a respeito da fé, a fé para a doutrina espírita está naquela crença transformadora da nossa conduta. A nossa conduta é o foco da doutrina espírita. E para que a nossa conduta seja adequada, é necessário uma reforma íntima para que essa conduta se adapte a este novo eu que se forma a partir da reforma íntima. Quando reformo-me intimamente, quando compreendo o valor das coisas, o peso de cada coisa, a importância que tem, passo então a ter outra visão da vida, a ter outra conduta, e a minha reforma íntima passa a se espelhar nas minhas palavras, nos meus atos,
no respeito que eu passo a ter maior com os meus semelhantes, na consideração, na honestidade, na retidão que passo a construir de maneira mais sólida. A questão é que a reforma íntima nos propicia uma solidez de caráter maior para agir no bem, uma solidez de personalidade maior para poder construir obras, poder ter uma conduta de vida melhor. A questão é que a salvação, expressão naturalmente transformada em expressão vaga por muitas das doutrinas tradicionais, a salvação nada mais é para a doutrina espírita de que a possibilidade que o espírito tem de, uma vez vindo no caminho errado, de má conduta, de desonestidade, de egoísmo, passar a compreender a importância e as consequências das coisas para transformar-se intimamente e ter uma conduta de modo a construir um futuro mais iluminado, mais benigno, mais prolífero de boas obras e, naturalmente, consequências mais concetâneas a essas obras. Um futuro, numa palavra, mais feliz para nós. O futuro de consequência a partir das boas causas que nós possamos gerar no presente. A doutrina espírita, quando fala em reforma íntima, a pergunta imediata é: por quê? Por que ter essa reforma íntima? Quando compreendemos, digamos assim, os postulados básicos da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a sobrevivência naturalmente do espírito, a morte do corpo, a reencarnação como lei natural, absolutamente natural, desprovida de qualquer misticismo, fantasia ou superstição. Quando compreendemos estas leis básicas, a comunicabilidade dos espíritos, eis que se Moisés falou em evocação dos mortos, já explicado em outro vídeo como fato absolutamente natural, se feito de maneira séria, é porque existia possibilidade, como existe, de comunicação dos chamados mortos, que não estão mortos, apenas perderam a vestimenta carnal, conosco, que estamos ainda com a vestimenta carnal. Mas os postulados básicos da doutrina espírita, uma vez sendo compreendidos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e etc., a possibilidade de melhoramento, de burilamento espiritual para a construção de maior intelecto, de maior moralidade, de um caráter mais reto, mais sólido, enfim, o desenvolvimento do espírito. Quando compreendemos a doutrina espírita, passamos a entender a igualdade que não existe sobre a face da Terra, nem financeiramente, nem intelectualmente, nem em termos de saúde, de riqueza, de qualquer dos aspectos, porque os espíritos são diferentes. As missões e as expiações evolutivas são diferentes. Naturalmente, os espíritos não podem ser todos iguais. E, naturalmente, a encarnação e a vida humana não se apresenta de maneira idêntica. E é por isso que as desigualdades existem. Mas, quando passamos a compreender os postulados da doutrina espírita, percebemos a lei de causa e efeito. Percebemos que aquilo que fazemos hoje, amanhã, voltará para nós como corrigenda. Ou, se foi algo de bom que fizemos, voltará como maior possibilidade de desenvolvimento espiritual de uma forma às vezes mais branda. Se faço o bem, conquisto a possibilidade de desenvolver-me espiritualmente no futuro em condições melhores. Posso fazer uma faculdade muito bem feita, em condições financeiras melhores, de saúde melhores. Posso desenvolver meu espírito melhor, porque no passado agi bem, no passado construí o bom lugar onde hoje estou vivendo. Da mesma maneira, se agir de maneira errônea com meu semelhante, ainda que tenha me arrependido e procure melhorar, muitas vezes venho em uma condição difícil financeira, às vezes de saúde, sempre tendo o direito de desenvolvimento. Naturalmente, alguns perguntarão, e as expiações é onde as pessoas vêm sem possibilidade alguma física? São situações de expiação que compreendem uma outra realidade de sofrimento que expliquei em outro vídeo.
referente a essa necessidade de purgação dos aspectos deletérios do espírito, que muitas vezes é necessário uma expiação para isso. Mas vejamos, quando compreendemos a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, os pressupostos básicos da doutrina espírita, entendemos que dinheiro é ferramenta para evolução espiritual e para secar as lágrimas de quem pudermos. Desenvolvimento espiritual nosso e de quem pudermos à nossa volta, de maneira que as condições sejam mais favoráveis. É ferramenta. A beleza física é uma possibilidade de resistirmos às tentações que nos impelem à matéria, à brutalidade, a saciar desejos sexuais infinitos e etc. São ferramentas, a riqueza, ferramenta para nos tentar e para que nós possamos solidificar as virtudes, o caráter, solidificar a nossa personalidade no bem. O que significa que as coisas mudam de figura. Os aspectos que antes nos pareciam importantes, a doutrina espírita nos situa e nos mostra que, na verdade, o importante é aquilo que fica conosco. O que fica conosco? Os bens materiais? O direito das sucessões já está aí para regular os nossos bens materiais quando nós deixamos a indumentária carnal e desencarnamos. Como as pessoas chamam, morremos. Mas na verdade não morremos. Já existe um direito para isso. Já existe toda uma sistemática para regular os bens após a nossa partida. O que significa que o que realmente fica conosco são os dons intelectuais e de moralidade. O amor que semeamos no coração do próximo, naturalmente o ódio também, tudo aquilo que é de espiritual, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é de sentimento, de sensibilidade, de saudade, também aquilo que é de ódio, de repulsa, estas características que dizem respeito a sentimento e a coisas mais abstratas e não materiais, é isto que persiste após o desencarne. É com isso que nós construímos a nossa realidade espiritual, com tudo aquilo que não é material, porque é óbvio que aquilo que é material fica aqui e nós temos todos os dias exemplos disso. E é nesse ponto que é importante fazer uma reflexão para nos indicar que a doutrina espírita não realiza uma explicação da necessidade de reforma íntima, mudando o nosso ângulo de visão, mostrando as coisas importantes, a real importância que elas têm. Não realiza isso de maneira palavrosa, apenas com palavras interessantes, ideias filosóficas bem construídas, ideias lógicas. Ela realiza isto baseada, em primeiro lugar, na história da doutrina espírita, porque no surgimento da doutrina espírita se realizaram inúmeras experiências científicas para comprovar a realidade dos fenômenos das aparições. Temos as fotografias da passagem do século XIX para o século XX, do espírito Kate King, com a médium Florence Cook e com o grande cientista que presidiu, William Crookes, descobridor de vários experimentos da ciência no século XIX. Temos experimentações com Eusápia Paladino, médium. Temos experiências com Peixotinho, já no século XX, de materializações. Temos uma série de experiências de cunho de observação científicas, comprobatórias da reencarnação. Temos casos relatados por Ian Stevenson, por uma série de pesquisadores não espíritas que demonstraram a realidade de centenas e até milhares de casos, como eles chamaram, sugestivos, de reencarnação, que explicavam e que demonstravam lembranças em situações absolutamente inexplicáveis se não nos utilizamos do recurso da reencarnação. Cito sempre o caso de uma criança que lembrava de tudo do avô e dizia ser o avô. Mas o detalhe é que o avô havia falecido com um tiro no coração, num ventrículo específico, no assalto.
Justamente a criança nasceu com um problema cardíaco, exatamente na válvula cardíaca, no ventrículo específico onde o avô havia levado o tiro. Nasceu com o mesmo problema, no mesmo lugar. E ela lembrava de todos os detalhes e dizia à mãe uma série de expressões, uma série de características, de aspectos que a mãe sequer lembrava e que eram características do avô, para citar um entre centenas de exemplos. Então, no início da doutrina espírita, houve uma explosão de fenômenos aptos a introduzir no mundo a ideia mais explicada, mais consolidada e mais científica dos fenômenos espíritas. Em seguida, com o advento da chegada de Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 1910, iniciou-se o período de desenvolvimento do aspecto moralizador, da moralidade, do aspecto moral e, naturalmente, de religiosidade da doutrina espírita. Aspecto que, a bem dizer, trouxe com mais tranquilidade e maior profundidade a doutrina do Cristo, que já no surgimento da doutrina espírita já era clara como ponto basilar. Tanto que temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, no século XIX, 1864, analisou diversas passagens bíblicas à luz da doutrina espírita, demonstrando a sua coerência e explicando nos pontos onde ela parecia obscura, nos pontos, por exemplo, onde Cristo diz: é necessário odiar vosso pai e vossa mãe para seguir-me. Explica Kardec que este odiar poderia ser preterir e que odiar não foi um termo bem interpretado. O Cristo não iria se contradizer e dizer: amai vosso semelhante, amai vossos inimigos, e ao mesmo tempo odiai vosso pai e vossa mãe para seguir-me. Isto seria uma contradição, mas as doutrinas tradicionais, que não se utilizam como ferramenta fundamental a razão, não se debruçam sobre essa questão para analisá-la de maneira lógica. E ao ofender a lógica, frequentemente as inteligências de escola no mundo acabam partindo e desertando dessas doutrinas que se recusam a adotar preceitos lógicos, de coerência para analisar os fenômenos. Se está escrito que o Cristo falou para odiar pai e mãe e segui-lo, e ao mesmo tempo amar vossos semelhantes, vossos inimigos, algo há de mal entendido nesta questão. Sejamos coerentes, por Deus, sejamos coerentes. Temos já 20 séculos na frente da palavra do Cristo para podermos interpretá-la com coerência. E isto é o que a doutrina espírita faz de maneira absolutamente maravilhosa. E quando, retornando à ideia, quando passa-se esse período de explosão de fenômenos científicos, mesas girantes, levitações e etc., passamos à parte importante para o desenvolvimento do espírito, que é a compreensão da moralidade. E temos então livros espetaculares, maravilhosos, da lavra de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Espírito André Luiz, Espírito Lúcius, Espírito, por exemplo, Humberto de Campos, Irmão X, e uma série de outros espíritos. Temos Divaldo Franco também, que vem pelo Espírito Joana de Ângeles, trazendo uma série de diretrizes. Em outras palavras, a moralidade, o aspecto cristão começa a ser detalhado e minudenciado. A doutrina espírita, então, passa a nos indicar regras mais detalhadas de conduta humana. Por favor, não deixem de pesquisar o livro Sinal Verde, Psicografia Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, um livro absolutamente pequeno, mas com conteúdo maravilhoso, onde André Luiz nos diz detalhadamente no nosso cotidiano, ao estar em família, ao estar na mesa, não faça isso, faça aquilo que é mais adequado, ao estar com pessoas no dia a dia, não fale alto, não ofenda e etc. Regras de conduta concetâneas à doutrina do Cristo. É a doutrina do Cristo materializada em condutas práticas, solucionando a dúvida do ser humano. Sou cristão, estou diante de uma situação onde a pessoa me deu uma fechada no trânsito. Que faço? Ela desce do carro e me pergunta qual é a minha. Que faço?
Em todas essas situações e inúmeras outras situações, a doutrina espírita nos dá um roteiro para seguir com tranquilidade, de maneira a melhor nos moralizarmos, a melhor nos espiritualizarmos, a melhor nos afastarmos do lodo da matéria, da crueza, do primitivismo da matéria, para galgarmos e alçarmos as iluminuras do espírito. A doutrina espírita, portanto, nos orienta para uma reforma íntima melhor e nos mostra a importância desta reforma íntima. Os livros, portanto, de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira e outros grandes espíritas têm a função básica, além de nos indicar o que é a reencarnação, como funciona e etc., mas o principal que almejam é uma conduta mais ética da nossa parte, porque toda a nossa construção espiritual está direcionada pela nossa conduta, pelo nosso pensamento, pelas obras intelectuais que construímos, pelo quanto estudamos, pelo quanto de amizade, pelo quanto de consideração, de amor construímos, pela lealdade, pela fidelidade que temos com a família, com os relacionamentos, com os amigos, pela forma ética que procedemos na profissão, pela valorização das oportunidades de estudo. As pessoas que conheço que mais necessitariam de entender a valorização das oportunidades de estudo não estão assistindo, infelizmente, a este vídeo. Mas é tão importante aproveitarmos aquilo que Deus nos dá de intelecto, de tempo, muitas vezes de condições financeiras. Temos um quarto, uma escrivaninha, temos tempo, temos condições de pagar uma faculdade, muitos de nós não estudamos, muitos de nós não fazemos aquilo que podemos fazer para o desenvolvimento. Todos esses dons morais, de conduta, de honestidade, de sensibilidade, de perdão, principalmente de caridade, no atuar, no falar, no pensar, menos maledicência, caridade física, dar um ombro amigo, auxiliar alguém que precisa, muitas vezes fisicamente, algumas vezes financeiramente, participar de algum projeto que auxilie alguém que sofre, auxiliar alguém da família que necessita de nossa ajuda de uma forma ou de outra. Se sabemos cozinhar, cheguemos mais cedo, ajudemos aquela pessoa que está assoberbada numa ocasião de um evento ou de um aniversário. Parece uma coisa fútil, mas a pessoa irá se cansar um dia inteiro. Ajudemo-la, participemos de tudo de bom que pudermos no sentido de auxiliar a nossos semelhantes e a também o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, a nossa jornada ascendente é feita de todos estes elementos, que não são os materiais. A matéria serve para nos auxiliar a esse burilamento. O importante é o ser humano que vamos auxiliar, é o amor, e não os bens materiais por si mesmos exclusivamente que construímos ao longo da vida. O fundamental é o que deixamos dentro de nós e que daqui levamos, e não o que deixamos aqui. Portanto, quando a doutrina espírita nos mostra e nos revela esta realidade, percebemos que a reforma íntima deve ser uma total transformação do nosso psiquismo, do nosso ângulo de visão, para percebermos o que é importante. As condutas que acabei de descrever, pensamentos e etc., é aquilo que constrói a nossa jornada evolutiva. E a nossa jornada evolutiva é o principal. É aquilo que nós estamos construindo encarnação após encarnação. Alguns perguntarão, mas eu não lembro de nada. Meu vídeo número 11 fala sobre o esquecimento das encarnações anteriores. Por que esquecemos? Há razões absolutamente plausíveis, perfeitas e lógicas e absolutamente irretorquíveis sobre o porquê esquecemos de encarnações anteriores. A questão é que o desenvolvimento do espírito, sendo aquilo que há de mais importante, passa naturalmente por uma necessidade de reforma íntima,
percebemos que o mais importante é a reforma íntima. O vital é a reforma íntima. É reformarmos-nos para podermos ser mais tolerantes, mais benevolentes, perdoar mais, auxiliar mais. Não esquecer do desenvolvimento do nosso espírito, do nosso intelecto, preservar também a nossa saúde, a saúde do corpo, porque é com o corpo ferramenta, com o corpo instrumento, que vamos galgar esta encarnação até o final para construir boas obras, para realmente fazer o que o Cristo disse, a cada um segundo suas obras. Melhores obras, a cada um melhor destino, melhor futuro. E um futuro construído constantemente, sem misticismos, sem fantasias, sem idolatrias, sem fanatismos, sem superstições, sem ideias fixas, errôneas, apenas com o desenvolvimento do espírito a partir da reforma íntima. A reforma íntima, portanto, nos mostra a doutrina espírita como sendo ponto mais importante. Doutrinas tradicionais que muitas vezes trazem seus discursos de forma vaga, de forma muitas vezes impalpável. O sangue do Cordeiro foi derramado para nos salvar. Ele nos salvou. Temos que entrar no coração de Deus. Temos que criar um paraíso para podermos galgar o paraíso. Ideias frequentemente palavrosas, de retórica, de bela fala, mas de pouco ou nenhum conteúdo material, conteúdo palpável, coerente, para que possamos então encontrar a resposta da pergunta: o que devo fazer agora, nesta situação X, para poder ter um futuro melhor nesta encarnação e nas demais? A questão da reforma íntima, portanto, para a doutrina espírita é uma bandeira principal. Não é apenas uma noção bela, como outras doutrinas poderão dizer, faça a caridade, é muito importante. Há palavras do Cristo que dizem, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como aquele que constrói a sua casa na areia, que os ventos vão levar. As pessoas dizem isso, mas muitas vezes as doutrinas tradicionais, estagnadas no tempo, não trazem para seus adeptos, para seus fiéis, roteiros mais palpáveis de reforma íntima e de construção de uma vida mais ética, porque não explicam a questão da reencarnação, não dizem que a nossa conduta reta é necessária porque na próxima encarnação sofreremos as consequências dos equívocos que cometemos agora. Se ela não diz isso, por mais que incentive seus adeptos a uma boa conduta, fica difícil para a pessoa que pensa imaginar. Se eu tenho uma vida que se extingue ou vai para um insulamento, os mortos não sabem de nada, como diz diversas interpretações bíblicas, não digo trechos, mas interpretações, os mortos não sabem de nada, ficam aguardando o final dos tempos. A ideia, ou as ideias, às vezes são tão vagas que não nos permitem, e não permitem ao homem comum, encontrar uma resposta. Devo ser honesto porque, se daqui a pouco tudo se acaba, pego tudo para mim, roubo tudo, faço tudo errado, porque daqui a pouco a vida acabou mesmo, o que eu vou levar? Se a ideia da reencarnação, que não é uma ideia, é um fato comprovado, mas se a reencarnação é colocada de lado nas explicações das doutrinas e das religiões tradicionais, como podemos explicar não somente a justiça de Deus a partir dos fenômenos teratológicos, de doenças de nascença, mas também de riquezas, de saúde, de pobrezas? Como vamos explicar as aparentes injustiças? E como vamos convencer uma pessoa de que a honestidade na vida tem um sentido de vida e um sentido transcendental? Não adianta cometermos um crime, porque sofreremos este crime em encarnação posterior, talvez até nesta mesmo. Se não trazemos esta noção completa às pessoas, como esperarmos que as pessoas possam criar em si mesmas uma verdadeira reforma íntima? Uma reforma de seus maus pendores,
de suas más inclinações, de suas tendências homicidas, suicidas, de suas tendências ao roubo, de suas tendências à luxúria perversa e irresponsável, a magoar os semelhantes e etc. Como explicarmos a estas pessoas que isto não é correto? Isto não é correto não é apenas por uma ideia filosófica bela. Isto não é correto porque temos encarnações na frente nos aguardando para a corrigenda dolorosa destes equívocos que estamos cometendo agora. Se você desejar quebrar a casa inteira, faça-o. Você tem o livre-arbítrio, mas saiba que você deverá colher todos os cacos desta casa e, com cimento, grudar todos os cacos de novo e fazer uma casa igual. Ah, mas dará muito trabalho, eu precisarei de uma vida inteira. Pois é, você quebrou uma casa em um dia, precisará de uma vida inteira para reconstruí-la. Eu pergunto, vale a pena? É a corrigenda, é a pedagogia da espiritualidade, é a explicação maravilhosa espírita de que Deus não castiga e não beneficia nem privilegia ninguém, não dá nenhum presente para A que não deu para B. Deus não é parcial com seus filhos. Nós, muitas vezes, tendo nossos filhos, não somos parciais com eles, procuramos tratar todos eles com igualdade. Por que Deus seria diferente? Porque Deus seria pior do que nós? É claro que não. Então, se Ele trata com igualdade a seus filhos, a todos nós, é evidente que não privilegia nenhum em especial, não pune nenhum em especial, apenas nos aplica a pedagogia, a corrigenda, a burilação dos nossos espíritos através das encarnações que vêm com expiações, com situações difíceis a serem superadas. É o caso da casa que quebramos, que devemos construí-la depois. Vale a pena? É evidentemente que não. É evidente que não. E se nós temos essa noção, a realidade do burilamento espiritual e da reforma íntima mostra-se para nós de uma forma muito mais lógica. Eu estou entendendo, finalmente, por que eu devo melhorar os meus pendores, por que devo ser menos egoísta, por que devo ser menos impiedoso, por que não devo ser desonesto, por que devo praticar o bem sempre que possível, apaziguar sempre que possível. Por quê? Porque toda minha conduta errada trará consequências de burilamento e de pedagogia tão dolorosa quanto a causa que eu der agora. Então, se agora for implacável eu com a causa, amanhã a consequência de corrigenda será também implacável comigo na mesma medida, para que a pedagogia se adapte a uma transformação. Porque se eu fui implacável numa medida, é natural que eu, para compreender o meu erro, precise de uma resposta também dolorosa conforme foi a causa. Eu reclamo, não consigo andar, estou numa cadeira de rodas, não enxergo, é implacável? Mas, meu Deus, no passado eu também fui igualmente implacável. No passado roubei meu semelhante e queimei suas órbitas oculares com brasa. Naturalmente, eu venho cego, mas não é uma punição de Deus. Eu preciso entender o quanto dói gerar a cegueira no meu semelhante. Eu preciso entender o quanto dói roubar, furtar o meu semelhante. Para entender, eu preciso da correspondência fluídica, da equidistância vibratória e fluídica para que eu possa realmente compreender. A dor do efeito é proporcional à dor da causa, para que haja pedagogia. Então eu pergunto, vale a pena uma reforma íntima para construir o bem agora e colher os frutos no futuro, para haver um melhor e mais tranquilo desenvolvimento no futuro, para que os dons artísticos, intelectuais, para que o bem possa ser feito com menos sofrimento, com menos dor, com menos agruras, intempéries, situações difíceis? Vale a pena a reforma íntima? A doutrina espírita nos explica que é o único caminho. Ou o sofrimento nos aguarda de forma dolorosa. Portanto, a reforma íntima, para a doutrina espírita, é a sua bandeira principal. É a porta pela qual todas as virtudes vão desembocar, vão desaguar na nossa encarnação.
e as virtudes vão materializar o nosso futuro, as encarnações futuras, a presente também. Isto é a reforma íntima para a doutrina espírita. Como disse Aristóteles, conhece-te a ti mesmo, para então, digamos nós, descobrir como podemos burilar nossas más inclinações, nossas tendências errôneas, como podemos construir uma encarnação melhor, porque é isto que vamos deixar para o futuro. Temos hoje o momento, a oportunidade neste vídeo de dissipar as ilusões da matéria, as ilusões da vida carnal, que muitas vezes nos entorpece, nos embota os sentidos, para podermos então entender que o futuro é construído com a conduta reta do nosso presente, ou com a conduta errada. Optemos então pela conduta reta, porque a conduta errada custa muito caro, é muito doloroso, é muito sofrimento, e é por isso que vemos sofrimento no mundo. Entendamos nós que o Criador tem capacidade de sobra, por assim dizer, para criar um mundo absolutamente perfeito, mas nós é que nos esforçamos com nossa conduta errada para construirmos consequências erradas. E é por isso que o planeta atualmente é de provas e expiações, caminhando para um plano de regeneração. Mas nós construímos o nosso futuro, somos os responsáveis. A doutrina espírita tira dos ombros do Cristo ou de Deus a culpa de tudo. O Cristo salvou, o Cristo fez, o Cristo é o responsável. Nós temos apenas que juntar as mãos, orar e simplesmente aceitar a palavra entre aspas, porque a palavra é algo vago, a palavra é tudo e ao mesmo tempo não é nada, porque a palavra, desde o momento em que se materializa numa conduta expressa, amai o vosso inimigo. Alguns dizem, aceitei a palavra, mas não amam o vosso inimigo. Mas aceitam a palavra. Que palavra? A palavra, então, torna-se algo vago. A doutrina espírita exclui tudo que é vago, exclui tudo que é incompreensível, tudo que é impalpável e nos traz apenas a crua verdade e os fatos à nossa vista, para que nós possamos comparar, observar e dizer: minha conduta constrói meu futuro. Minha conduta tem que ser a melhor possível. A reforma íntima, portanto, é a transformação da nossa mente, compreendendo o que é importante, compreendendo o que realmente vale de conduta, de atitude, de vida, compreendendo aquilo que é ferramenta, como a riqueza, por exemplo, o dinheiro, são ferramentas para a evolução do nosso espírito, que servem à evolução, mas que nós não podemos servir a elas como escravos. No momento em que nós compreendemos aquilo que é importante, vemos que a vida prossegue e veio de antes, compreendemos as aparentes injustiças, entendemos o valor de cada coisa, sabemos a importância vital desta reforma íntima, construímos o nosso futuro. A doutrina espírita, então, nos mostra essa verdade, esta importância. E o mais sublime de tudo o que eu falei neste vídeo, ela não nos diz reforme-se intimamente e seja espírita. Não! Não! A doutrina espírita quer de nós a reforma íntima e a compreensão do valor exato das coisas, mas não quer que sejamos espíritas. Ela é uma doutrina com aspecto filosófico, moral, de cunho religioso, que não tem dogmas, não tem pedras, estacas, não tem ídolos nem sacerdotes. Eu admiro Chico Xavier, eu admiro Divaldo Franco, eu admiro Raul Teixeira, mas eles não são ídolos, não são estacas, não são gurus. Não são. São apenas exemplos que podem ser seguidos naquilo que eles têm de bom, mas sem fanatismo ou idolatria, sem cegueira cavalar. Nada disso. A doutrina espírita nos pede apenas que compreendamos o valor das coisas, reformemo-nos intimamente para construir uma encarnação mais proveitosa para esta e para as próximas, maior desenvolvimento espiritual, moral e intelectual, em todos os campos abrangentes por esta expressão, moral e intelectual, mas não quer que nós sejamos espíritas.
Se nós dissermos, não acredito no Espírito, não há problema nisso. O importante é a nossa conduta. O que o Espiritismo deseja é que a nossa conduta seja um espelho da moral do Cristo. O Espiritismo deseja que o Cristo nos olhe em nossa trajetória diária e sinta orgulho da nossa conduta, das palavras que semeamos, das atitudes, daquilo que construímos intelectualmente, moralmente, em tudo que eu falei neste vídeo. Este é o objetivo, não que sejamos espíritas. A reforma íntima não é reformarmos-nos para sermos espíritas, de forma alguma. É reformarmos-nos para sermos melhores, para construirmos encarnação atual melhor e as futuras mais benignas. E é por isto que me referi às doutrinas tradicionais, porque quando as doutrinas tradicionais dizem a mesma coisa que a doutrina espírita, reforme-se e seja uma pessoa melhor, elas não dizem porque a encarnação futura será a colheita do que plantardes hoje. Ela não diz isso porque ela não crê que haja encarnação futura. Ela não tem esta observação e esta análise das encarnações sequenciais que nós temos como espíritos. O corpo é uma roupa, o corpo é uma veste, que nós nos utilizamos dela. Afinal, a encarnação é muito importante, o espírito é importante demais. A nossa vida, o que semeamos, aquilo que construímos de inteligência, de moralidade, as lágrimas que secamos, as obras que as pessoas deixam, obras intelectuais, artísticas, isto é importante demais para que qualquer pessoa coerente acredite que este corpo tem algum valor. Isto morre com 20 anos de idade, 30 anos, 40, 50, 100, a qualquer momento. Como podemos entender que isto é importante? Importante é aquilo que se constrói de moral e de intelectual, de amor, de consideração, de obras, de perdão, de tudo o que foi dito hoje aqui. Isto é importante. Porque isto é importante demais. Não o corpo. O corpo é perecível e o tempo de vida dele, sequer temos a segurança do tempo que durará. Não sabemos se durará 20 anos, 30, 40 ou 100. Não sabemos. Então, desde o momento em que a doutrina espírita nos mostra esse foco, que nenhuma outra doutrina nos mostrará com a análise e a tranquilidade que a doutrina espírita tem, podemos entender a reforma íntima sob um ângulo mais amplo, um ângulo mais importante. No momento em que estivermos à beira da morte do corpo, e que as doutrinas nos disserem, irás para o insulamento e ficarás até o fim dos tempos, os mortos não sabem de nada, apagar-se-á a luz e um dia serás julgado. No momento em que ela constrói fantasias, a pessoa está à beira da morte e diz assim, vou aproveitar tudo porque depois eu não tenho nada. Mas a doutrina espírita, pelo contrário, nos explica a sequência, nos diz, até o último instante da encarnação, aquilo que for feito de bom será colhido no futuro. Então não perca a esperança e não perca a persistência até o último instante. A diferença de óticas, conquanto todas as doutrinas da Terra nos conclamem a sermos bons, mas a ótica que a doutrina espírita nos mostra, de um ângulo mais profundo, mais amplo, mais elevado, nos trazendo a reencarnação, nos explicando as minúcias da vida humana, da encarnação humana, nos mostrando todas as particularidades e a importância de cada uma delas, ela fala ao homem inteligente, fala ao homem coerente e dessa maneira constrói um conhecimento e uma compreensão espírita muito mais sólidas. E é por isso que temos grandes inteligências devotadas ao espiritismo, inúmeros médicos e associações médico-espíritas, inúmeros advogados e associações jurídico-espíritas, inúmeros magistrados espíritas, e temos associações de juristas e de magistrados espíritas, formadas por magistrados das esferas federais, estaduais, trabalhistas, temos ministros dos tribunais superiores, desembargadores, temos cientistas de todo o quilate, espíritas,
trabalhando e analisando os fenômenos da Terra, das relações humanas, de tudo que se pode imaginar à luz da doutrina espírita. Portanto, quem nos diz isso não somente são os exemplos que temos, mas também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuja última pesquisa, IBGE, cuja última pesquisa nos indica que as pessoas com maior quociente econômico, com maior renda per capita, por assim dizer, estão entre os espíritas. As pessoas que apresentam uma escolaridade maior, um percentual maior de nível superior, estão entre os espíritas. As pessoas, enfim, que trazem sinais de equilíbrio econômico, social, intelectual e etc., a estatística nos apresenta que são os espíritas. E, curiosamente, as doutrinas que gritam dinheiro, prosperidade e que falam sobre os bens materiais como principal atributo a ser seguido, trazem adeptos cuja estatística do IBGE nos mostra entre os níveis mais baixos de condições econômicas, sendo que os espíritas, aqueles que estão acima de 5 salários mínimos, por exemplo, estão num percentual bastante alto. Basta consultar o IBGE e verificar. Mas o espírita legítimo, verdadeiro, encara os bens materiais como ferramentas e não como um objetivo cego. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nada disso. São, por assim dizer, aqueles que menos valor dão à crueza e à materialidade do dinheiro e o encaram como ferramenta evolutiva. E são aqueles que estão entre os melhor situados. Os outros estão em outro patamar. Dito pelo IBGE, não por mim. Não me ataquem por isso. Ataquem o IBGE. Ele é que fez esta pesquisa. Recentemente saiu o resultado do censo feito em 2010. A questão, então, da reforma íntima encontra este foco de análise principal, que é a doutrina espírita nos mostrando como imprescindível para o desenvolvimento do espírito. Agradeço muito a atenção de todos. Fiquem todos na paz e Deus os abençoe a todos. Um abraço. Muito obrigado.